Considerando as 250 maiores empresas do país, vocês sabem quantas são presididas por mulheres? 7, menos de 3% do total. A razão para um absurdo desse tamanho é o machismo. Nos últimos 10 anos, eu me debrucei sobre esse tema, escrevi 2 livros, entrevistei várias presidentes de grandes empresas, mulheres, e também mulheres líderes de destaque no setor público. E nessas conversas eu procurava entender quais são as estratégias que elas utilizam para fazer face ao machismo na sua vida e na sua carreira. Então, a partir das descobertas que eu fiz nessa pesquisa, eu quero partilhar com vocês hoje 2 dicas de combate ao machismo na nossa vida profissional. Mas antes, vou partilhar rapidamente um estudo que a Universidade de Yale publicou em 2012, que eu acho muito esclarecedor. Os pesquisadores, eles criaram um currículo, fizeram 127 cópias idênticas e enviaram para laboratórios científicos. Só tinha uma diferença entre os currículos. 64 foram com nome de mulher e 63 foram com nome de homem. Então, eles pediram aos laboratórios que dessem uma nota para a competência daquela suposta candidata ou suposto candidato, com base no currículo, e também fizessem uma oferta salarial, caso fossem contratar essa pessoa para um cargo de gerência. Vocês podem imaginar o resultado? Pois é, os currículos com nome de homem receberam nota para competência 20% maior e proposta salarial 16% maior do que os currículos com nome de mulher, mas eles eram idênticos. Essa é apenas uma das pesquisas que comprovam como a mulher sofre discriminação de gênero no mercado de trabalho. O jogo não é justo para nós, né? Numa sociedade machista, apenas por serem homens, eles são considerados mais capazes, mais inteligentes, mais equilibrados emocionalmente, mais aptos a cargos de liderança, né? Então, os homens, eles são mais contratados, são mais bem pagos, são mais promovidos, são mais premiados. Enquanto isso, cada vez mais pesquisas mostram que empresas que têm também mulheres no seu corpo de liderança são mais lucrativas do que aquelas que são lideradas apenas por homens. Em 2020, o banco de investimentos Goldman Sachs anunciou que a partir daquele momento ele só faria IPO, quer dizer, estreia na bolsa, de empresas que tivessem mulheres no seu corpo de diretoria executiva. E as pessoas perguntaram por quê, né? E ele justificou, ele disse, porque essas empresas são mais lucrativas, elas têm desempenho melhor do que as que são lideradas apenas por homens. Os números falam por si, mas a dominação masculina ela é estrutural e ela é persistente. A gente vive num patriarcado em que os homens ocupam os espaços de poder, de fala, de prestígio. A socialização de homens e mulheres ainda é dominada por valores machistas. E isso faz com que a dominação masculina não apenas permaneça, como seja naturalizada. Vou dar um exemplo para vocês. A Ângela Brandão, que foi uma das minhas entrevistadas, ela me propôs a seguinte reflexão. Se o presidente da República é eleito e anuncia o seu ministério com 20 mulheres, o país para, concorda? Ia ser um debate, né? Que é isso? 20? Cadê os homens, gente? Que virou cota agora, né? Porém, muitas vezes os presidentes são eleitos, anunciam seus ministérios com 20 homens brancos, porque o racismo também é estrutural no nosso país, ou quase isso, e vida que segue. Ninguém nem repara o absurdo contido nessa dominação, né? As pessoas naturalizam que o poder seja dos homens. As pessoas, incluindo as mulheres. E por quê? Porque numa educação machista, as mentes e os corpos das mulheres são moldados, são docilizados para que sirvam a uma ordem de dominação masculina. A ONU prevê mais de 100 anos para que a gente atinja a igualdade de gênero no mercado de trabalho. Se for assim,
Nem a minha filha, que hoje tem 10 anos, que está aqui com a gente, vai ver isso acontecer. Obviamente não é possível esperar tanto e a gente precisa agir. Mas o que que é possível fazer? Então eu quero partilhar com vocês 2 dicas que a gente pode colocar em prática na nossa vida, para evitar os efeitos do machismo na nossa carreira. Primeira dica: nem sempre o machismo chega até nós, no nosso cotidiano profissional, de uma forma explícita, escancarada, né, até porque já tem até leis contra assédio moral, contra assédio sexual. Muitas vezes ele vem sutil, vem de uma forma velada, às vezes até difícil de perceber, né. Pode ser um sorriso irônico, uma piadinha, um comentário sexista, uma interrupção da sua fala, né. E para lidar com essa violência, as mulheres vão criando estratégias de sobrevivência. Uma das mais frequentes, das mais comuns, é o silêncio. Quantas de nós já não sofremos um assédio e nos esquivamos sem reclamar para não criar constrangimento, né? Quantas já fomos interrompidas e nos calamos sem continuar nosso raciocínio? São várias pequenas violências que a gente chama de microagressões, né, que no seu conjunto vão trazendo várias consequências negativas para a nossa carreira e também para a nossa saúde mental. Eh, Todas essas reações que eu citei têm em comum o silêncio, né, a esquiva, o o a forma de evitar um conflito mais direto. Só que essas violências de gênero, elas existem justamente para inferiorizar a mulher, para silenciar a mulher, né. Então, nesse sentido, o nosso silêncio, ele traz conforto ao agressor, né, ele o deixa livre para continuar desrespeitando e diminuindo outras mulheres. O silêncio é aliado do machismo. Portanto, a primeira dica que eu queria deixar hoje é: não silencie. Eu sei que nem sempre é difícil a gente, que nem sempre é fácil, né, a gente sair dessa postura mais passiva e anti-conflito, porque a mulher, ela é educada para ser gentil, para ser dócil, para ser compreensiva, para ser empática, né. E por isso a gente precisa aprender a desagradar, a denunciar, a devolver o constrangimento que nos impõe. Quer ver um exemplo? Não me sinto confortável com comentários sobre a minha aparência no ambiente de trabalho. Não achei engraçado. Você está me interrompendo e eu gostaria de concluir meu raciocínio. Num extremo está o silêncio, no outro estão as reações dominadas pela emoção. É difícil você sofrer violência de gênero, né, muitas vezes isso remete a outras memórias ruins que a gente já teve nesse campo, isso aciona alguns gatilhos, é sempre um desafio para as nossas habilidades socioemocionais, né. Mas, eh, essa reação no calor do momento, mais impulsiva, tem custos altos para a gente, muitas vezes, né, não só pessoais como profissionais. Ainda mais se a gente considerar o duplo padrão de julgamento, né, que julga de forma diferente o mesmo comportamento em homens e mulheres. Então, mulheres que são mais firmes, mais duras, mais incisivas, logo taxadas de nervosas, descompensadas, histéricas, né, esses adjetivos que a sociedade reserva às mulheres para silenciá-las. Agora, quebrando a cara com a experiência, né, vivendo algumas injustiças doídas, a gente vai aprendendo que entre o silêncio e essa reação mais emocional, existe um tom firme e assertivo, seguro e educado, que nos protege e que abre rachaduras de que precisamos nos porões machistas. Vamos à segunda dica que eu queria partilhar com vocês. As mulheres, elas são educadas ainda para cuidar dos outros, né, para servir a família, o homem, aos filhos. São educadas para privilegiar o bem-estar do outro, às vezes em detrimento do seu próprio, né. Somos educadas para o autossacrifício. A consequência dessa socialização machista é uma certa legitimação da exploração do trabalho doméstico feminino. E as mulheres acabam entrando numa sobrecarga às custas da nossa carreira, da nossa saúde física e mental, muitas vezes, né.
Portanto, a segunda dica que eu queria ressaltar hoje para vocês é: priorize-se. Ou como diria a minha entrevistada, Clara Marinho, engravide de si mesma. Vou dar um exemplo para vocês. Eu participei de uma mesa redonda numa universidade e ao meu lado estava a presidente de uma grande empresa. E ela contou a seguinte história. Quando ela estava na faixa dos seus 30 e poucos anos, ela já tinha 2 filhos pequenos, começou a entrar num estado de exaustão. Começou a pensar: nossa, eu não tenho energia para dar conta de uma vida profissional e familiar ao mesmo tempo. Eu acho que eu não tenho o perfil dessas executivas que eu tanto admiro, né? Em quem me inspiro. Então ela começou a cogitar abrir mão da sua carreira, procurou um médico, teve um diagnóstico de início de depressão. E, entre outros tratamentos, ele recomendou exercício físico. Ela entrou num grupo de corrida e começou a se exercitar. Conheceu um rapaz, ficaram amigos, ela desabafou com ele e ele disse o seguinte a ela: olha só, o problema não está em você, o problema está no seu companheiro, que joga nas suas costas todas as responsabilidades domésticas, familiares, com os filhos, né? Ele não está fazendo a parte dele. E não há pessoa, nem homem ou mulher, nem mulher, que aguente uma sobrecarga dessas de forma tranquila. Resumo da história. Ela se separou do marido, casou com o rapaz da corrida e hoje é presidente de uma das maiores multinacionais do mundo, uma das mais queridas e conhecidas de todos nós. Essa história traz algumas lições importantes para a gente. A primeira é que a dupla jornada ela nos exaure e nos adoece. A sobrecarga ela limita as nossas possibilidades econômicas, profissionais, políticas, né? A nossa executiva descobriu a tempo que não são os filhos ou a família que limitam a sua vida profissional, é a negligência paterna. É a negligência masculina, né? As mulheres também têm direito, tanto quanto os homens, a um equilíbrio saudável entre a sua profissão, os cuidados com a família, seus interesses pessoais, né? Então, primeiro, não se deixem abusar. Segundo, vamos cobrar do setor público, né, algumas providências importantes para o combate à desigualdade de gênero, como, por exemplo, creche gratuita e integral para todas as crianças, para que pais e mães possam ter também uma vida profissional, né? Uma vez eu estava tratando desse assunto em sala de aula, na universidade, um dos meus alunos, inconsciente, né? Um dos meus amigos, um dos meus alunos disse assim: mas professora, a minha mãe escolheu ser dona de casa. E aí vários outros concordaram e reforçaram esse argumento. Eu disse: então tá bom. Então agora levanta a mão quem tem um pai que escolheu ser dono de casa. Ninguém levantou a mão. Não levantou porque a sociedade machista, a cultura machista, ela prescreve desejos às mulheres, né? Desde que a gente nasce, já coloca uma bonequinha na nossa mão, a panelinha do lado, a vassourinha, a cozinha, né? Então, minha filha foi educada de uma forma um pouco diferente e o resultado já foi bem diferente, né? Então, assim, os nossos desejos, eles não surgem num vácuo cultural, né? Eles recebem estímulos sociais. Então, esses desejos estimulados por estereótipos de gênero, eles servem a uma divisão sexista do trabalho que alimenta o patriarcado. Então, uma lição acho importante para as mulheres: desconfie dos seus desejos, tanto pessoais quanto profissionais. Busque conhecer e persiga desejos para além do que é estimulado pelos estereótipos de gênero. Acenda limites subversivos para os seus sonhos. Engravide de si mesma. Eu desejo um futuro feminista. Um futuro em que não haja hierarquia ou opressão entre os gêneros. Um futuro mais amoroso, de equidade e de justiça para todos. E eu vou confessar a vocês que eu ando com uma esperança destemida. E isso porque eu acredito cada vez mais no amor entre mulheres. Acredito na escuta empática entre nós, que busca conhecer, compreender e atender às diferenças, porque o machismo não nos afeta a todas da mesma forma. Você tem outras opressões cruzadas, como o racismo, como o capacitismo, como o etarismo, né?
que trazem efeitos diferentes para mulheres diferentes. Eh, o afeto feminino, ele forma elo de ventania, ele sacode o entorno, ele quebra a ordem machista que nos quer rivais. E vivendo em um patriarcado violento como o nosso, as mulheres precisam ser subversivas. O futuro feminista, ele começa dentro de cada uma de nós, como ideia, como utopia que seja. Eu te convido para fazermos juntas essa revolução. Obrigada.